Olá, trevóticos e trevóticas! Eu sou a Trevótica e vou contar relatos pra vocês hoje sobre lobisomens. Se você ainda não me conhece, eu sou a Trevótica. Aqui eu conto relatos sobrenaturais. Se você quiser mandar o seu relato, é só clicar aqui na descrição do vídeo que vai estar o meu e-mail para você mandar o seu relato. Isso mesmo, mande seu relato que eu vou estar contando sua história aqui. Já vai deixando o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e o YouTube entregar para bastante gente, e me ajuda também porque eu estou começando agora. O primeiro relato é de um moço. Eu moro em Pernambuco, terra de muita feitiçaria, e minha família é do catimbó, uma prática feiticeira tradicional daqui. Quando eu era criança, meu irmão mais velho começou a andar com pessoas erradas e a usar coisas ilícitas. Minha mãe é uma sacerdotisa de catimbó. Tentou fazer de tudo para o meu irmão não usar coisas erradas, mas ela não conseguia. Um dia, ele chegou em casa descontrolado, quebrando tudo dentro de casa, xingando até a minha mãe. Então, ela foi bater nele com um cabo de vassoura e ele deu um murro no rosto dela. Ela sempre foi respeitada, sabe? E procurada por centenas de pessoas para curar doenças com ervas e garrafadas. E sabe benzer como ninguém. Mas se tem uma coisa que ela é boa é em jogar praga. E na hora que o meu irmão bateu nela, ela deu um grito. Ela gritou: "Tão certo como o sol vai amanhecer amanhã, tão certo você vai correr, bicho. E só vai deixar de correr quando eu te perdoar." Então, gente, ela quebrou um ocultar, que é uma pedra que guarda um espírito no chão. Meu irmão olhou para ela e desmaiou. No dia seguinte, ele não lembrava de nada e pediu perdão para ela. Ela disse que ele teria que ir embora. Então ele foi para um quartinho perto de casa. Quando chegou a lua cheia, minha mãe começou a ficar nervosa e acendeu uma vela vermelha. Rezou bem baixinho e foi dormir. De madrugada, ouvimos um gemido horrível, como de um bicho, sabe? E depois um grito no quintal. E ouvimos também: "Minha mãe, me perdoa." Era o meu irmão, gente. Abrimos a porta e ele estava com o rosto desfigurado, meio amassado e o corpo comprido e peludo. As partes íntimas dele igual a de um cachorro. Foi horrível. Ele gemia e gritava muito, como um bicho. Até os vizinhos vieram ver assustados. Ele foi levado para fora e de repente ficou de quatro e correu para um mangue atrás de casa. Enfim, ele ficou virado bicho por anos. Era até conhecido por irmão vira-bicho, pois ele parou de usar coisas ilícitas e foi para a igreja. Mas nunca deixou de virar. Minha mãe fez 81 anos e mandou chamar ele. Ele veio e ela pegou 2 velas vermelhas. Uma ela acendeu e rezou baixinho, e outra ela passou no corpo dele e disse: "Feitiço mandado, feitiço virado, feitiço quebrado." Fez isso 2 vezes. Na terceira vez, ela apontou a vela para ele, dizendo: "Feitiço mandado, feitiço virado." Virou a vela e feitiço quebrado. Quebrou a vela. Ele desmaiou e só acordou à noite, dizendo ainda para minha mãe: "Me perdoe." Ela disse: "Eu já o perdoei, filho." Enfim, ele deixou de ir para a igreja e agora está morando com a gente de novo. E nunca vi minha mãe dar tanta atenção a um filho como está dando a ele. Como minha mãe sempre diz: "A mão que abençoa também amaldiçoa." Gente, olha só, que terrível, né? Imagina. Mas é o que eu falo sempre a minha avó dizia, sempre todo mundo da minha família dizia: praga de mãe pega, praga de mãe pega, praga de vó pega, praga de mãe pega, ainda mais se a mãe for benzedeira, feiticeira. A minha avó era benzedeira, então a gente sabe que pega mesmo.
O segundo relato se chama A Tragédia de uma Noite de Lua Cheia. Em uma pequena cidade tranquila, Fulano e Ciclana viviam um verdadeiro conto de fadas, rodeados de conforto e felicidade. No entanto, por trás dessa fachada de amor, o fulano abrigava um segredo sombrio que ameaçava destruir tudo e o que construíram. Ele era um lobisomem, condenado à metamorfose nas noites de lua cheia. Sempre que a lua brilhava intensamente no céu, fulano encontrava uma desculpa para se ausentar ao trabalho, deixando a fulana sozinha em casa, sem perceber a armadilha que se formava à sua volta. Essa ausência se tornava uma oportunidade perfeita para o Ricardão, seu melhor amigo, que alimentava uma paixão secreta e ardente por fulana. O Ricardão, frequentemente presente na casa de fulano, começou a perceber que cada lua cheia não significava apenas a transformação do seu amigo, mas também uma chance para se aproximar da fulana. Com o passar das semanas, as investidas de Ricardão começaram a encantar a fulana, que, vulnerável ao charme do amigo, não conseguiu resistir à tentação. Assim, cada vez que o fulano viajava, um romance ilícito desbrochava entre fulana e Ricardão, preenchendo o lar anteriormente frio com ecos de risadas e sussurros apaixonados. No entanto, a habilidade sobrenatural de fulano para detectar traições despertou sua desconfiança. Em uma noite de lua cheia, decidiu não viajar, determinado a descobrir a verdade. Escondido nas sombras, observou com horror a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Viu o Ricardão entrando em sua casa com a luz da paixão cintilando nos olhos de fulana. Consumido pela raiva e pela dor insuportável, o fulano se transformou em lobisomem e irrompeu em seu lar, buscando vingança pela traição que dilacerava o seu coração. O clamor do confronto final ressoou pela casa. Em meio ao caos, o Ricardão, que estava desconfiado que o amigo era um lobisomem e preparado para o imprevisível, disparou seu revólver calibre 38, carregando com balas de prata, atingindo mortalmente o fulano. Ferido, o lobisomem reverteu-se à sua forma humana e revelou a verdade oculta que fulana jamais imaginou que ele poderia compartilhar. A incredulidade tomou conta do coração da mulher que amava dois homens, enquanto a polícia chegava, trazendo a verdade maluca à tona diante deles. Em um tribunal, o Ricardão e a fulana tentaram expor a bizarra história do lobisomem e a traição acidental, mas suas palavras pareciam ecoar em um abismo de incredulidade. Acusados de um crime passional e de traição, o peso do julgamento caiu sobre eles, resultando em uma sentença implacável de 20 anos de prisão. Assim, a vida tranquila de fulano e fulana desmoronou, deixando apenas memórias fugazes e a marca de um amor que nunca deveria ter florescido. A história de sua tragédia permaneceria como um alerta sombrio sobre os perigos ocultos sobre a superfície da felicidade aparente. 10 anos depois, Ricardão sofreu um atentado na cadeia e foi brutalmente assassinado a golpes de faca. A fulana ganhou liberdade condicional e trabalhava de faxineira em uma escola. E assim termina este relato. Por isso que é complicado o sobrenatural, né? Se a gente lida com uma coisa sobrenatural, e como que a gente vai explicar se acontece uma tragédia como aconteceu nesse caso, né? Como que a gente vai explicar que foi um lobisomem? Ninguém vai acreditar. Essa pessoa tá louca. Mas eu achei estranho porque, né, poderiam ter alegado insanidade mental, né? Nesse caso, pra ficar à solta, né?
Mas, enfim, essa foi a história. Terminou assim, muito bem. Não muito bem, né? Não terminou nada bem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, gente. Esse, então, é o terceiro relato de hoje. Primo e o lobisomem. O primo, desde guri, gostava de pescar de varinha. Tinha uma coleção. Varinha de bambu, varinha de pessegueiro, varinha de plástico. Ele fisgava traíras, carás, lambarias e judiás. Ele já estava com mais de 25 anos quando o fato inusitado ocorreu. Foi algo que mudou para sempre a sua mania de só pescar de varinha. Uma noite de lua cheia, e perto da meia-noite, ele estava ali no Trapiche, ao lado da ponte Giuseppe Garibaldi, quando olhou para os arredores da prainha. E ela estava totalmente deserta e, nos desvão da ponte, avistou um indivíduo se retorcendo na areia. O primo pensou que era um bêbado. Depois achou que era alguém que estava tendo uma convulsão. Estava se preparando para prestar socorro, quando o sujeito se levantou de supetão e começou a se transformar num grande cão negro, com uma pelagem negra. O primo não acreditava no que seus olhos viam. Uma besta fera tomava forma de lobo a poucos metros de onde ele pescava. O lobisomem, de olhos vermelhos, avançou em direção ao Trapiche. Mal deu tempo do primo se jogar na lagoa. Ainda bem que ele se lembrou que lobisomem tem pavor de água. O primo dentro da água e o lobisomem uivando desesperado no final do Trapiche, um encarando o outro. Meu primo nunca passou por maior aperreio em sua vida. Não podia sair para a margem da lagoa. Seria uma morte certa nas garras da besta enlouquecida. A tensão durou uns 15 minutos. Quando as nuvens encobriram a lua cheia, a fera correu para a mata, que margeia a lagoa, e saiu em disparada atrás de uma moto que passava. Meu primo saiu imediatamente da água e se trancou dentro de seu carro. Tremia da cabeça aos pés. Com muita dificuldade, ligou o carro. Sua vara de pesca, iscas e demais apetrechos ficaram abandonados sobre o Trapiche. Foi a última vez que o primo pescou de varinha na margem da lagoa. Agora é o mestre no lance de tarrafa, pois tarrafa se pode jogar de dentro da água, e dentro da água nenhum lobisomem tem coragem de entrar. Imagina você lá pescando, vocês que gostam de pescar, meus queridos, toma cuidado, hein? Vai que aparece um lobisomem lá. E é bom que vocês já ficam sabendo, né? O lobisomem não gosta de água, pelo que tá falando aqui. Então, se você vê uma água, você já pula. Se um dia vocês verem um lobisomem e ele vir atrás de vocês, vocês pulam na água. Só souber nadar também, né? Senão corre, meu filho. Corre. Aí eu morro de medo, gente. Morro de medo. A minha madrinha, ela já viu um lobisomem. Eu não lembro direito da história, eu queria contar pra vocês. Mas eu não vou lembrar agora direito. É bem curto o relato. Acho que eu vou contar pra vocês. Vou contar o relato da minha madrinha. Então, a minha madrinha, né? Esse aqui vai ser o quarto relato. A minha madrinha, ela morava no centro de Curitiba, né? Perto do cemitério ali do centro, que fica perto do Shopping Miller. É um cemitério antigo, sabe? Ela morava ali e ela fazia faculdade à noite. E ela voltava muito tarde, né? Sozinha e tudo. Aí um dia ela voltando da faculdade, né? Ela entrou pra dentro da casa e disse... Não lembro se ela tava trocando de roupa, enfim, o que ela tava fazendo. Mas eu só sei que ela disse assim que ela viu um cachorro enorme, peludo, preto, olhando ela da janela. Coisa mais horrível. Aí eu perguntei até pra ela, mas tia, o que você fez? Ela falou, eu não fiz nada, fiquei morrendo de medo e se escondi. Acho que foi isso que ela falou pra mim.
Mas ela viu ali no centro de Curitiba, gente. No centrão. Quem conhece ali perto do Shopping Miller, o cemitério, vocês vão lembrar. Fica ali nas Mercês, o cemitério. E ela diz ter visto o lobisomem. Ele era peludo, bem peludo, a cara peluda assim. Diz que eram uns pelos assim. Era como se fosse uma cara de. Não era exatamente o cachorro, era um homem com cara de cachorro, né? Com os pelos espetados assim, uns dentes afiados. Eu não lembro a cor do olho, se ela falou que era vermelho, se era amarelo, mas ela viu um lobisomem. E a minha madrinha é a pessoa mais cética, mas ela não acredita em nada. A minha madrinha, ela não acredita em nada. Você pode falar de... Eu já morei numa casa assombrada e minha madrinha, ela não acreditava. Ela não acreditava e daí, nossa, minha madrinha pra acreditar numa coisa sobrenatural era difícil. Mas quando ela via com os próprios olhos, aí ela acreditava. Então, se ela falou é porque é verdade. Ela não é uma pessoa não é uma pessoa mentirosa, ela não mente, ela é uma pessoa muito séria, inclusive. Séria até demais. Então, tipo, medo. Depois de meses parado, curtindo férias no Rio de Janeiro, eu recebo uma missão da seita da qual eu participo. Um aumento notório do número de casos sobrenaturais no Maranhão, principalmente licantropia. No decorrer do ano, houveram relatos frequentes de aparecimento de lobisomens com características tipo 2, pactuados / transformados, em diversos bairros de zona rural industrial da capital de São Luís. Preocupados com um possível estouro na mídia, o secretário de Segurança Pública em MM e vice-governador federal agiram rapidamente, entrando em contato com a seita e pedindo que resolvêssemos a situação. 8 acólitos foram enviados para a ilha de Upaon, Açu, a fim de catalogar e controlar as possíveis ameaças. E pasmem, foram registrados 6 novos lobos transformados, número do qual consideramos altíssimo para a capital. 11 ao todo. Meu Deus do céu. Gente, esse relato é de 2023, tá? Ficando então em quinto lugar, atrás de Manaus, Porto Alegre, BH, Recife e Rio Branco. Dos 6, 5 tiveram o processo de reversão concluído, mas o sexto sequer iniciou. Só foi registrado por causa dos parentes. Apesar dele se encontrar na ilha, está nessa cidade, situada na mesma ilha de São Luís. E os acólitos não tiveram sucesso em capturá-lo, devido à presença de floresta de mangue na região. Cheguei em São Luís hoje e vou caçá-lo. Preciso urgente de coordenadas e relato de pessoas da região que tenham causos com lobisomens na região. Misericórdia. Gente, será que isso é verdade? Gente, mas se isso for verdade, porque existe, né? Pessoas que fazem pacto para virar lobisomem. E existe o lobisomem que é da maldição mesmo, das 7 crianças, que a 7ª, se nascer homem, é um lobisomem, enfim. Eu acho que existem vários tipos de lobisomem. Inclusive, eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer um vídeo no meu canal sobre todos os tipos de lobisomem que existe. E agora a gente vai pro 6º relato. Agora é uma moça que conta o relato. Meu avô dizia que o padrinho da minha tia era lobisomem. E certa noite a minha avó saiu com as crianças, entre elas minha mãe e minha tia, para pôr na cama uma moça doente, filha do vizinho que era viúvo. E não tinha ninguém que o ajudasse a cuidar da filha. Meu avô ficou em casa sozinho, meio cochilando,
sentado à mesa da cozinha. Quando a minha avó saiu da casa do vizinho, se deparou com meu avô, que parecia apavorado. Minha avó perguntou o que aconteceu e ele disse que acordara com um barulho muito alto, vindo do terreiro. E quando ele saiu para ver o que era, viu que se tratava de um bicho preto enorme e que ele possivelmente estava rodeando a casa naquela noite. Segundo ele, era lobisomem e estava atrás da minha tia. Na época, um bebê de uns 7 ou 8 meses. Ele ainda disse que seria o padrinho dela. Minha mãe contava que ele era um homem com cara de cachorro e diziam que ele tinha as palmas das mãos cheias de marcas de feridas. Sempre achei esse relato bizarro e sempre tive medo. E diz que lobisomem, né, ele tem esse negócio com criança, né? Não sei se é porque ele gosta de... Já ouvi relatos falando sobre comer fralda suja. Não sei se eles gostam da criança ou se eles gostam do cocô. É uma coisa estranha. Mas imagina, o padrinho da tia dela era um lobisomem. Imagine ter um lobisomem na sua família, gente. Bizarro. A moça que conta o relato de hoje diz que o relato aconteceu com a falecida avó dela. A minha avó morava em Serra Talhada, interior de Pernambuco. Diz ela que quando tinha 8 anos, na década de 40, seu pai lhe mandou que fosse até a venda. Ela conta que a venda ficava longe, de modo que teria que apressar o passo para não chegar ao cair da noite em casa. Caso contrário, iria apanhar. Por causa da distância e da hora que o pai a mandou ir à venda, já tinha escurecido, quando ela decidiu seguir caminho de volta para casa. Minha avó parou um pouco para descansar e ficou debaixo de uma árvore grande e antiga. De repente, ela viu um vulto preto imenso sair da copa da árvore e esse vulto começou a persegui-la. Sem olhar para trás, minha avó corria o máximo que podia, mas parecia que não estava adiantando porque a coisa horrenda era muito rápida. O coração palpitava tanto que ela sentia que iria sair pela boca e começou a crer que a visagem iria alcançá-la a qualquer momento. Em grande parte do caminho, a minha avó conta que não se via nenhuma casa e nenhum pé de gente. Era somente ela e a assombração naquela corrida escura da noite. Até que finalmente ela chegou em casa. Abriu a porta e rapidamente foi se esconder nos fundos da casa. O pai, que estava no terreiro, quando a viu, lhe disse que iria dar uma surra por ter chegado à noite. Ela explicou que estava muito assustada e que tinha um bicho preto correndo atrás dela o caminho inteiro. Uma vizinha que escutava a conversa deles defendeu a minha avó, dizendo que ela estava falando a verdade e que tinha visto uma espécie de um cachorrão preto enorme correndo atrás da menina momentos antes de ela chegar em casa. O pai dela entrou em casa, pegou a espingarda e os cachorros e decidiu ir à caça do tal bicho. Os cachorros farejavam algo atrás da casa e partiram para cima do bicho ruim. Como a porta dos fundos estava aberta, o bicho ruim correu para dentro de casa, seguiu em direção à porta da frente e foi sair indo em direção à mata. Os cachorros perseguiram a criatura na mata até chegar numas pedreiras, que, segundo a minha avó, tinha fama de ser um local mal assombrado, até que a criatura se chocou nas pedras e sumiu sem mais nem menos. Não sei dizer se era lobisomem, talvez fosse um espírito ou opressão ruim que queria muito dar fim à vida da minha avó,
Afinal, espíritos ruins que podem se materializar temporariamente não são incomuns. Minha avó conta que antigamente se via e se tinha muito mais aparições de mal-assombros do que hoje em dia. Acho que as pessoas antigamente deveriam mexer com muita coisa pesada para atrair tantas aparições e criaturas horríveis. E esse é o fim do nosso relato. Agora o moço vai contar esse relato. Olá, meus amigos! Na Semana Santa do ano de 1983, por volta das 23h30, todos dormiam quando acordamos com latidos e canidos de cachorros. O quarto de meus pais tinha uma janela que dava para a rua. A minha mãe, olhando, viu um bicho estranho fuçando no lixo. Assustada, chamou meu pai para ver. E começaram a rezar alto, e nós, 5 filhos, ficamos curiosos para saber o que se passava. Fomos todos para o quarto deles, e um a um olhávamos o tal bicho na rua, sob os cuidados de nossa mãe, que seguravam os filhos com proteção em seu braço forte e aterrorizada. Quando foi minha vez de ver o bicho, vi algo parecido com um velho com pelos longos e brancos no dorso, sem rabo. A cara parecia um porco, mas com um focinho curto, orelhas muito grandes, caídas, com as pontas para baixo do queixo. Ora andava de gatão, ora andava em pé, até que ele resolveu descer a rua escoltado pelos cães que latiam incessantemente e sumiu nos escuros do fim da rua. Tive pesadelos por muitos anos por conta dessa passagem. E esse foi o fim do relato. Gente, que medo, imagine. E não foi uma pessoa só que viu, não. Foi todos os filhos, a mãe, o pai, todo mundo. Engraçado, né? Que tem relatos de lobisomem que eles têm as orelhas para baixo, né? Tem uns lobisomens que tem a orelha para baixo, tem características diferentes, né? Será que isso que dá a diferença entre o lobisomem pactuado e o lobisomem de, né, vamos dizer assim, amaldiçoado? Deve ser, né, gente? Agora é um moço que vai contar um relato para nós. Olá, pessoas! Venho aqui contar um relato que aconteceu ano passado, 2023, em uma cidade chamada Capim Grosso, na Bahia. Um conhecido relatou isso em um aniversário que eu fui e já altas horas da noite ele contou esse acontecido. Imagine que medo, né? Ele falou que vinha de uma vaquejada, já de madrugada, e foi deixar o caminhão e os cavalos dele na roça. Quando ele terminou de ajeitar tudo, já era mais de 3 da manhã. Pegou sua moto e voltou para sua casa, cerca de uns 8 quilômetros de sua casa. Ele conta que no caminho o farol da moto iluminou algo grande andando em sua frente. Ele achou que era um bezerro, então reduziu a velocidade e foi passando pelaquela coisa. Ele conta que quando chegou perto do bicho, virou de costas e começou a correr na frente dele. E ele, sem conseguir ultrapassar, o bicho tentava passar a cerca de arame farpado, mas não conseguia. Até que, chegando a um certo ponto, o bicho conseguiu pular a cerca para o outro lado e se embrenhou no mato. Ele conta que era um bicho que tinha uns pelos igual a porco e que não conseguia ver o rosto, pois ele ficava com a cabeça para baixo, entre os braços, e a bunda para cima. E esse foi o relato. Gente, que medo! Muito. Ai, se eu ver um negócio desse, eu acho que eu tenho um treco. Aqui na minha cidade, aconteceu um caso de lobisomem real, na minha cidade, aqui em Araucária, Paraná. Aqui no Paraná tem muita história de lobisomem. Todo mundo já viu um lobisomem. Não todo mundo, né? Mas sempre tem. A minha família, que é do interior do Paraná, tem alguns parentes meus que são
Ai, agora eu esqueci o nome. Não é Adrianópolis, é... Agora eu esqueci o nome, mas tem uma tia minha que mora no interior do Paraná, que ela conta que quando eles moravam em Apucarana, eu acho, a minha família morava em Apucarana, num sítio, eles viram um lobisomem, que eles viram pela fechadura da porta. Mas eu não sei muito bem essa história. Quem pode contar é minha tia Neuza, mas ela me contou uma vez, mas era muito pequenininha. Eu adorava escutar história de terror. A gente tinha esse costume em casa de contar histórias de terror, sabe? Se reunia assim, família, e contar. Então ela contava essa história, mas eu não lembro. Eu só lembro dela contar que eles moravam no sítio e que eles viram e pediram pro lobisomem buscar sal no outro dia. E disse que era o vizinho, alguma coisa assim. E estes foram os relatos de hoje. Se você gostou desse vídeo e quer mandar o seu relato também para mim, mande para o e-mail trevotica.relatos@gmail.com. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo para você e até mais, trevóticos. Tchau, tchau.